pessoal, boa noite. Estamos aqui, para mais um vídeo deste canal e hoje eu venho de novo, mais uma vez trazer para vocês significado de palavras, do meio jurídico, do mundo do direito, da justiça brasileira, que são termos um pouco estranhos, alguns deles, mas que quando a gente olha a definição acaba se tornando do nosso cotidiano, e aí a gente faz a associação desse termo, dessas palavras que são usadas dentro do meio jurídico a outras palavras que são usadas no cotidiano. A gente pode fazer essas associações, mas também vale lembrar que tem algumas que não tem como ser feitas essas associações, porque trata-se estritamente de coisas técnicas e por isso são coisas próprias e do próprio mundo jurídico. Essas, infelizmente, a gente tem que aprender mesmo o significado e levar. Trouxe hoje aqui para vocês umas 6 ou 7 palavras, e se o vídeo ficar muito extenso eu faço novamente um vídeo, eu pauso e repito outro para não ficar muito extenso os vídeos. Porque já postei vídeo aí no canal que chega a ter 26 minutos, mas é porque quando a gente vai falar de coisas assim, é bastante complicado mesmo e toma um tempo bastante, quando a gente vai falar de coisas relacionadas ao direito, principalmente para explicar palavras, às vezes complexas. A primeira palavra que eu separei aqui é contravenção. O que seria contravenção? É a violação na infração de leis, de contratos ou de requerimentos, ou transgressão também. Ou seja, a contravenção é a mesma coisa que violação na infração de leis, ou a transgressão é a mesma coisa. Ação ou efeito de contravir, ato de transgredir, de violar, Ou seja, se a gente sabe o significado de violar e a gente entende que a contravenção é sinônimo de violação, de violar, o contravir é sinônimo de violar, então a gente vai entender que contravenção é a mesma coisa que a violação, A segunda palavra que eu trouxe, que eu já falei até de um termo dela em um vídeo anterior, mas que é uma palavra que a gente geralmente caracteriza por um livro, ou então, que é a Constituição. Geralmente a gente, quando fala em Constituição, ou está falando da própria Constituição ou está falando do livro, que é a Constituição Federal de 1988, que mais se fala hoje em dia, Só que a Constituição a gente tem que... Epa, foi mal. A Constituição, a gente precisa lembrar, com os processos históricos, e com a história do nosso país, que a Constituição, ela não é a primeira do Brasil, essa Constituição de 1988. A gente tem que lembrar que a gente já teve constituições no Brasil, que regiram o Brasil, e em tempos diferentes, lógico, há algumas décadas atrás, houveram constituições, e entender o que cada uma delas representou naquele momento, o que é de positivo que tinha nela naquele momento, o que é que tinha de negativo, E também lembrar aqui para vocês, eu ainda vou falar um pouco mais aprofundado sobre a Constituição, Falar a diferença entre duas principais, que é a Constituição outorgada e a Constituição promulgada. Essa nossa Constituição vigente, a Constituição Federal de 1988, ela foi promulgada, E aí eu queria que vocês soubessem aqui somente isso por enquanto, que a Constituição de 1998 do nosso país, que está vigente hoje no nosso país, ela foi promulgada. Em um vídeo falando especificamente sobre Constituição, eu vou explicar o porquê de promulgada e de não outorgada. E explicar também quais constituições no Brasil foram outorgadas, por que foram outorgadas, e o que é outorgar e o que é promulgar, Explicar essas diferenças básicas que é importantíssimo, Então, o que vinha a ser o significado de Constituição? Nada mais é que um conjunto das leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso, cujos membros representam o povo, tendo o propósito de declarar direitos ou deveres individuais
Ou seja, também a Constituição tem um nome de Carta Magna. E no sentido jurídico, a Constituição é a reunião das leis essenciais desenvolvidas e aprovadas pela Assembleia Legislativa, determinando os direitos e deveres dos Estados da Federação. Essa significação aqui de Constituição, ela vai levar a gente justamente para a definição da Constituição que está sendo, que está regindo o país agora, né? A vigente, que é a de 1988, que foi promulgada, porque ela diz aqui, ó, que os membros representam o povo, né? Então, quando os membros representam o povo, daí o fato da Constituição ser promulgada e não outorgada. E vou explicar essa diferença para vocês, como eu disse. Outro termo que se usa, né, no âmbito jurídico é quando se fala em constitucional. O que é constitucional? Que se refere à Constituição, ao conjunto das leis que regem a nação e organizam o Estado. O mesmo sentido de Constituição, só muda algumas letras da própria palavra Constituição, né? Ou seja, constitucional, tudo aquilo que é constitucional são normas constitucionais. É tudo que está previsto dentro daquele livrinho lá, que é a Constituição Federal, né? Que foi promulgada em 1988 pelos parlamentares, né, do nosso país. Tudo também que for legítimo refere-se à Constituição. Tudo que se referir à Constituição é legítimo, né? Que não a desrespeita ou por ela é regido. República constitucional, né? Nós estamos em uma república constitucional, porque o que rege o nosso país, né? O que controla ali, o que diz o que pode, o que não pode, o que diz que é facultativo ou não, é a nossa Constituição, para o andar do nosso país, né? A quarta palavra é contradição. A palavra contradição, a gente ouve ela rotineiramente. A gente ouve ela, geralmente a gente diz assim, né? Quando a gente discorda de uma pessoa, a gente percebe que essa pessoa está entrando em contradição, a gente diz, ah não, você está entrando em uma contradição. O que seria a contradição? Que diz uma coisa e a seguir diz o oposto do que havia dito. Ou seja, você afirmar algo e depois negar aquilo que você afirmou. É como se fosse basicamente isso. E no sentido jurídico, é a relação de igualdade entre as partes, durante a apresentação e refutação das provas. Ou seja, a contradição, ou também conhecido nesse quesito jurídico aqui como direito ao contraditório, significa que a parte que é acusar, né, ela, quando terminar, por exemplo, quando ela termina de fazer a sua oratória, né, apresentando provas ou acusando, quiçá, vem a defesa com o direito, né, do contraditório, com o direito da ampla defesa, o direito do contraditório, e contradiz, né, as provas apresentadas pelo Ministério Público, por exemplo, né? Quando eles apresentam as provas, essas provas vão ser, com certeza, questionadas pela defesa, né, da pessoa ali que está sendo julgada. Essas provas com certeza vão ser, né, como é que se diz? Questionadas, e aí que vai entrar a contradição, né? É aí que entra a contradição. Custódia. O que seria a custódia, né? Custódia é a condição de quem se encontra sob proteção de outra pessoa ou instituição. Tutela. Ele tem a custódia da filha mais nova. Ou seja, a custódia é sinônimo de tutela, né? Também a gente vê aqui. É a ação ou efeito de proteger, de livrar algo ou alguém do perigo, né? É uma guarda. Ou seja, alguém que está sob a custódia está sob a guarda de alguém, sob a proteção de alguém, né? Concomitante. A gente ouve essa palavra também em outras áreas, né, de graduação, e rotineiramente também a gente ouve essa palavra. Não é a palavra específica do mundo jurídico, mas que se usa também no mundo jurídico. É isso que eu vim trazer aqui para vocês. Não são palavras exclusivas do mundo jurídico, mas palavras que se encontram rotineiramente presentes no mundo jurídico. Concomitante. O que vem a ser concomitante? Que acontece ao mesmo tempo que outra coisa. Ou seja, concomitante a gente pode associar a simultâneo. Tudo aquilo que é simultâneo é concomitante. Então, são sinônimos, né? Então, simultâneo é comitante. Então, quando a gente ouvir comitante, a gente já vai remeter à palavra simultaneidade, que é a mesma coisa, né? Cuja a evolução se desenvolve em conjunto com outra coisa, né? Ou seja, tudo ao mesmo tempo, né, pessoal?
Então, essas foram as palavras deste vídeo, né? E vamos para mais vídeos assim no canal. A gente vai fazer mais vídeos como esse no canal, para poder estar esclarecendo, né? Termos do direito e termos também que são usados no direito, não exclusivos do direito, como eu falei, mas que são usados e que é importante a gente saber para poder entrar aqui em disciplina de direito, para entrar em discussões sobre tribunais superiores e a gente bater um papo sobre essas coisas e também fazer um papo divertido, uma coisa a falar sobre uma coisa atual, uma coisa interessante, né? A gente vai trazer tudo isso aqui para este canal. Deixe o seu like aí, né? Compartilha com os amigos esse vídeo, né? E acompanha o canal porque vai ter mais vídeos sobre isto. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.